Pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal, Bruna Terror e Horror. E hoje eu irei contar uma história de terror com horror, tá? Gente, antes de mais nada, tá? Eu quero falar porque eu tô com essa blusa de frio. É porque tá muito frio aqui, tá? Eu moro em Santa Catarina atualmente, né? E eu não estou acostumada com frio, porque eu vim do Pará, né? Então, tipo assim, lá era muito quente. Mas vamos ao vídeo, então é por isso que tá... Ui, tá congelando minhas mãos, mas estamos aqui pra gravar pra vocês. Então vamos lá, mais um vídeo de terror comigo, tá bom? Então, a lenda de hoje. A história de terror, né? Na verdade não é uma lenda, é uma história de terror. É da freira, né? A maldição da freira. Bom, numa cidadezinha, né? Bem ali tinha uma igreja católica e tal. E lá tinha uma jovem chamada Fernanda. A Fernanda, desde muito pequena, ela gostava muito de frequentar a igreja e tudo, de fazer todo aquele processo que tem para tornar uma freira, né? Então ela queria muito, então ela participava bastante e queria muito estar ali, né, naquele local, enfim, que ela se sentia muito bem. E nisso a família super apoiava, né? Até porque era algo ótimo, né? Se aproximar de Deus e tudo aquilo. E era uma coisa muito boa. Então ela sempre foi, e foi no todo o processo para ela se tornar realmente uma freira. Então quando ela já ficou na fase adulta, né, lá pros seus 20 anos de idade, ela já estava lá, né, trabalhando lá como uma freira, se vestindo como uma freira, fazendo tudo que uma freira faz, né, ali. E sempre ela ia visitar seus pais, mas ela ficava mais tempo na igreja do que em casa, né, então por isso a visita. Então ela sempre ia ali na igreja e tal, e as pessoas gostavam muito. Muita gente lá conhecia ela e gostava muito dela, muito mesmo. Até que misteriosamente a Fernanda, ela desapareceu. Ela desapareceu e ninguém sabia onde ela estava. Ninguém tinha a mínima ideia. Os pais procuraram, o pessoal da igreja procurou, muita gente estava procurando ela, mas ninguém encontrou. Ela sumiu, desapareceu. E nisso foi alertando polícia, todo mundo e tal, e nada aconteceu. Nenhuma notícia, ninguém sabia o que tinha acontecido. E com o tempo as pessoas foram deixando pra lá. Só que coisas sinistras, coisas estranhas começaram a acontecer na igreja, né? As pessoas sentiam presença de alguma coisa dentro da igreja, alguma coisa maligna ali. Sendo que é um lugar pra ter paz, não uma coisa maligna. E ninguém tava entendendo o que estava acontecendo. Com o tempo as pessoas foram parando de ir na igreja, falaram que ouviam gritos, sussurros, as cadeiras ali, né, de dentro da igreja balançando. Enfim, viam vultos e as pessoas foram parando de ir pra lá, né? E nisso toda a cidade já tinha esse burburinho todo falando que a igreja virou amaldiçoada. Mas ninguém sabia até então por que essa igreja estava amaldiçoada, né? Até porque ninguém tinha até então, nunca tinha acontecido algo assim. E só depois de um tempo que a Fernanda desapareceu que isso começou a acontecer. Enfim, né? Então muita gente começou a dizer que era a alma dela, que estava ali, né? Enfim. Mas nunca foi encontrado o corpo. E também nunca ninguém soube se ela estava viva ou não, entendeu? Então era uma coisa bem complicada. Até que chegou um momento, uma jovem de outra cidade, que era uma freira também, né? A Milena, né? Que chamava de Mela. A Milena, né? Ela simplesmente foi pra lá. Milena ficou ali um tempo e ela tava cuidando da igreja, né? Ela ficava ali responsável por cuidar da igreja como uma freira zelosa. Então ela cuidou muito ali da igreja, porém a Mela, né? Eu chamo de Mela porque é mais bonitinho, tá? A Mela, né, que é a Milena, ela simplesmente gostava dali, de ficar na igreja, enfim. Quando ela foi pra essa cidadezinha e ficou sabendo dessa lenda, né, dessa história local, né, ela meio que ficou desconfiada, ela não acreditava muito nisso, até porque ela sempre falava que o poder de Deus era maior do que o inimigo, então isso não existia, isso era, né, enfim, e mesmo assim ela foi. Então ela foi, ficou ali e ela mesma começou a presenciar coisas, só que até então ela não estava dando a mínima, até que um certo momento, uma certa noite, ela foi pra igreja pra fazer orações à noite, ela sozinha, não tinha ninguém. Então ela pegou várias velas e acendeu pela igreja toda, tá? Sem luzes, sem nada, só as luzes da vela. Então a Mela, ela simplesmente ficou ali, orando, fazendo suas orações, ali, ajoelhada e tudo num banco, e as velas todas iluminando ali. E ela escutou alguém sussurrando
sussurrando. Só que tava muito baixinho, não dava pra entender o que tava sendo falado ali naqueles sussurros. E mesmo assim ela continuou escutando esses sussurros. E aí, cada vez ela escutava cada vez mais alto, mas mesmo assim não dava pra entender o que estava acontecendo, o que realmente estava ali, né? Então a Milena, ela simplesmente, ela vai na direção desse sussurro e ela vê que é naquele altar. É naquele altar aquele sussurro. Então ela vai ali de frente para aquele altar e ela continua. Quando ela vê misteriosamente uma imagem subindo de uma freira, um espírito, subindo ali e olhando para ela fixamente, bem lentamente e olhando para ela bem fixamente. Isso Milena fica muito aterrorizada porque todo temporâneo e tal, enfim. Só que por incrível que pareça, o espírito não queria fazer mal a ela. Pelo contrário, estava pedindo ajuda, estava pedindo socorro, né? Mas antes disso, Milena estava muito aterrorizada. Ela ficava olhando aquilo ali, a freira não fazia nada. E a cada vela que ela colocou, apagava. E nisso estava uma escuridão. Então, Milena, ela correu pra sair dali. Só que a porta estava fechada. E aí, quando as duas últimas velas estavam ali, uma se apagou e a última se apagou. E nisso apareceu somente a figura da freira, totalmente pálida ali, sabe? Uma figura totalmente pálida. E a sala estava iluminada, só com a palidez, com a luz ali do rosto da freira. E nisso, ela pergunta, né, o que esse espírito quer, o que ela quer, até porque ela não sabia quem era, até que ela descobre que é a Fernanda, né? E a Fernanda conta pra ela, pedindo que ela precisa de descanso e que ela morreu e que o zelador ali da igreja tinha, né, dado um fim nela. Nisso, Milena fica aterrorizada. Porque, tipo, como assim? Então ela conta detalhadamente o que foi que aconteceu, já que ninguém sabia até então, né? Ela conta que ela tava um certo dia indo pra casa dela e o zelador pediu ajuda na igreja. E ela, como sempre, né, ajuda as pessoas. Então ela foi ali ajudar ele. E nisso, ele prontamente, do nada, ele começou a ser agressivo com ela e ela estava tentando ir embora. Quando ele pegou o machado e acertou bem nas costas dela. Do nada. Assim, nisso, ele escondeu o corpo dela, né? Ele escondeu o corpo dela e deixou por um tempo até apodrecer os ossos. Quando os ossos estavam totalmente apodrecidos, só o osso mesmo, ele colocou na frente, dentro da igreja. Isso mesmo, minha gente, dentro da igreja. Sabe lá no altar, onde tem a mesinha, né? Ali onde o padre, ele pregava. Pois é, então, ele colocou ali debaixo, ele fez um buraco, colocou ali e tampou. Nisso, Milena ficou aterrorizada no que ela ouviu e ela não sabia o que dizer. Nisso, a imagem misteriosamente sumiu. E nisso, Milena já sabia o que ela tinha que fazer. Então, Milena foi atrás e falou o que ela tinha visto. Ela foi na delegacia e disse. Então, eles, como estavam procurando Fernanda há muito tempo e não sabiam onde ela estava, a única pista era essa. Então, eles foram lá e foram ver mesmo se estava enterrada ali. E realmente estavam. Foi quando acharam o zelador e ele mesmo confessou que ele tinha. Ele falou que não sabe o que deu nele. Ele simplesmente só queria acabar com a vida dela. Mas, ao mesmo tempo, ele não queria. Mas uma voz na cabeça dele dizia que era pra tirar a vida dela mesmo. Então, a família descobriu o que realmente aconteceu e nunca mais aconteceu nada dentro da igreja. Ninguém tinha visto vulto nem nada. E muita gente agradeceu a Milena, né? Só que Milena disse que ela só foi uma representante pra, né? Que realmente devia agradecer, realmente era a Fernanda, porque foi ela mesma, o espírito dela, que apareceu pra Milena. Então Milena ficou muito contente com isso, que ela solucionou um caso, né? E ao mesmo tempo ela deixou uma alma em paz, né? Ali. E ela pegou, ela mesma queria enterrar os ossos da Fernanda no lugar sagrado ali da igreja, no lugar onde ela pudesse descansar e todas as pessoas que gostassem dela fossem lá ver ela, né, levarem flores, darem seus sentimentos, ter um velório digno. E foi isso que aconteceu. Então nisso, a imagem depois, quando Milena estava indo embora da cidade, a Milena,
a Milena estava indo embora da cidade, a Fernanda apareceu pra ela, dizendo um obrigado. Então é isso, gente. Espero que você tenha gostado desse vídeo, tá? Se você gostou, curte, comenta, tá? Me mande a sua história, seja real ou fictícia, sua história de terror, vou deixar meu e-mail aqui embaixo, tá bom? E é isso, me segue pra gente atingir a 1000 inscritos, tá, gente? Eu quero atingir 1000 inscritos. Estamos, se eu não me engano, 44 inscritos, mas não é impossível. Então vamos lá, tá? Um beijo e até a próxima, meus amores!